Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Quais foram as obras que você mais trabalhou durante o teu mestrado? Bom, basicamente, as diatribes de Epiteto, que são as aulas, as lições, os debates que ele tinha com os alunos, diatribes é uma espécie de um debate em que se fala francamente, né? E através desse debate, dessa conversa, se aprende, então, eles aprendiam filosofia. E o manual, que é um resumo, né? Um resumo das diatribes, que ambos foram escritos pelo Arriano, que foi um aluno de Epiteto. Provavelmente foram escritos aí por um mecanismo aí, uma técnica de taquigrafia ou algo assim, né? A gente não tem informação suficiente sobre isso. Então, as diatribes e o manual são a base. Há também os comentários de Simplício ao manual e também comentários contemporâneos, assim, né? E também é importante se dizer isso. Eu estudei muito a obra estoica em geral, não só Epiteto, porque o Epiteto ele não te dá muita coisa explicadinha, assim. Ele parte do princípio de que você já vai saber operar com algumas coisas ali, entendeu? Então, para um leitor mais desavisado, ele pode, e muitas vezes acontece isso, de incorrer em erros mesmo de interpretação, porque o Epiteto ele já partia de um pressuposto de um conhecimento do estoicismo na sua época para os seus alunos, né? Então, que a gente vê nas diatribes, ele discutindo com os alunos, não é ele trabalhando, ensinando um livro de Crisipo, um estoico clássico que eles trabalhavam. Não é isso que nós temos nas diatribes, nós temos os debates que ele tinha depois, mas tinha toda essa parte de estudo dos livros mesmo. Né? Então, é importante também que você fala isso, né? Entendeu o Epiteto, o estoico Epiteto, dentro do seu contexto estoico. Então, muitas pessoas que leem hoje o estoicismo, que gostam de Sêneca, né, gostam de Epiteto e gostam de Marco Aurélio, é importante que tenha pelo menos uma noção geral do pensamento estoico e não só daquele autor específico. É bom ter um arcabouço, assim, ter uma noção, né, um pouco maior. E isso, hoje em dia, a gente pode ter também através de livros de introdução, né, o estoicismo, etc., né? Ok. É importante, então, sempre contextualizar. Ô, Diogo, você pode falar um pouco mais sobre a clássica distinção, o que depende de nós e o que não depende de nós? Eu confesso que até agora eu não consegui, eu entro numa zona nebulosa, nessa segregação, nessa separação. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa distinção? Olha, eu Sim. gostaria que você fosse bem sincero. Sempre foi claro para você? Não, não foi claro. Ainda mais quando a gente começa pelo manual. E geralmente a gente começa a ler Epiteto pelo manual. Então, aí realmente, Desculpe, Diogo, para quem desconhece, o manual ele é bem fininho, não é? bem fininho, é uma leitura que pode ser feita em pouco tempo. Não tão rápido, é bom ler devagar, né? Sabendo que muitas coisas você vai entender melhor depois, não querer entender tudo uma vez só também, né? E comigo eu comecei, né, pelo manual, então muitas coisas a gente acha que sabe, e depois a gente sabia mais ou menos. Aí quando a gente lê ali as diatribes, a gente encaixa melhor, quando a gente conhece um pouco mais do estoicismo, aí sim a gente consegue criar o estofo suficiente. Porque o que depende de nós e o que não depende de nós, depende o que é minha ação. É isso que depende de mim. É a minha ação. Se ela é virtuosa ou não. O que não depende, bom, é a ação dos outros. Ah, Diogo, mas então, se o que depende de mim são as coisas que partem de mim, então o resto eu nem vou me importar. Não é bem assim. Porque se você simplesmente não se importar com o resto, como é que você vai agir virtuosamente? Você não vai agir pelo outro, você não pode querer mudar a mentalidade do outro, etc.
mas você tem que saber o que o outro está fazendo, ou, quais as condições que o mundo exterior, que o mundo que nos cerca está inserido. Se a gente desconhecer isso e focar só em nós, a gente não vai conseguir agir virtuosamente. Então, a gente não vai conseguir agir bem naquilo que depende de nós. Então, a gente tem que ter um conhecimento do contexto. O estoicismo, ele sempre parte da ideia que você, vou falar parte de novo, que você é parte de um todo, que você não é só aquele indivíduo e que também você não é o dono do mundo, você é uma parte no todo. Então, você tem que se ver como uma parte no todo. O todo está sempre junto e a parte também. Isso é interessante, porque algumas pessoas, às vezes, pensam o seguinte: não depende de mim, a educação no país está ruim, não depende de mim isso aí mudar, o que depende é eu estudar aqui, eu fazer minha parte, estudar o resto, bom, aí depende deles. Não, é interessante e não só interessante, é importante, é necessário que você se importe com a educação do seu estado, do seu país, do seu município. Porque como que você vai ser um ser humano valoroso, virtuoso, se você desconsidera que você vive numa comunidade, se você desconsidera que outras pessoas atuaram para a sua própria educação, para você ter uma educação. Então, rejeitar simplesmente o que depende dos outros, eu não tenho nada a ver com isso, isso é uma má interpretação. Você precisa conhecer as coisas para agir virtuosamente, portanto, você precisa saber o que está acontecendo, não é simplesmente... A ação deles depende deles, mas o conhecimento depende de você. E a atuação a sua atuação para que faça diferença na comunidade, no seu contexto, que é uma ação virtuosa, essa depende de você. Então, o que depende de nós é o agir virtuoso. O externo, aquilo que o Epiteto fala, né? O Epiteto sempre faz uma diferenciação interessante entre as coisas assim do materiais, né? Bens materiais, né? Então o bem da virtude mesmo, que é o bem verdadeiro, né? Porque material eu posso ter amanhã, ter hoje, perder amanhã, né? Então, o que é material, ele passa, ele é passageiro. E não necessariamente depende só de mim, né? Então, depende dos outros, depende do contexto. Mas, o que é material, se ele não é um bem, mas ele é um material para eu agir bem. Okay. Então, o que é material, ele por si não tem um valor de bom ou mal. Mas é na boa manipulação disso, na boa utilização da matéria, no bom uso da matéria, que nós fazemos algo bom ou mal e que nós somos algo bom ou mal. Então, há uma importância, sim, no que é material, há uma importância nos outros, só que o bem e o mal é como eu lido com isso. Não isso, as coisas. Um belo carro. Um belo carro não me torna belo. Ele torna belo o carro. O que me torna belo é eu usá-lo virtuosamente. Alguém está precisando de ajuda ou algo assim, qualquer outra coisa. Bom, saber usar o carro. O carro não é um bem, não é um bem ou mal ter um carro. É um bem ou mal não saber ou saber usar o carro. Então, ele é um material para ação. Ele é importante, sim, mas como material. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.